biscoito. Espero que não. Bom, hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro A Seleção. Por isso que a imagem está um pouquinho verde para combinar com a capa do livro. E eu espero que vocês gostem. Hoje é o 13º capítulo do livro. Pra falar a verdade, eu nem lembro como é que acabou. 12º. Sim, entendi. Lembro. Vamos lá para o 13º capítulo do livro A Seleção. Não tive muito tempo para me sentir envergonhada ou preocupada. Quando as criadas vieram me vestir de manhã sem nenhum sinal de apreensão, entendi que minha presença na sala de jantar seria bem-vinda. O fato de Major me deixar tomar café foi um gesto de generosidade que não esperava dele. Eu teria direito a uma última refeição, um momento final como uma das selecionadas. Já estávamos no meio do café quando Chris finalmente juntou coragem para perguntar sobre o encontro. Como foi? Ela perguntou discretamente, como deveria ser durante a refeição. Essas duas palavrinhas espicharam olheiras à minha esquerda e à minha direita. Todas ao redor começaram a prestar atenção. Respirei fundo e respondi: indescritível. Só um minutinho. Tô vendo aqui quantas páginas tem o 13º capítulo. Aqui, né? As garotas se entreolharam, querendo mais detalhes. Como ele se comportou, indagou Tini. Procurei escolher bem as palavras, bem diferente de como eu imaginava, de como eu esperava. Dessa vez, escutei resmungos pela mesa. Você faz isso de propósito? Interrompeu o Zoe. Porque se faz é muita maldade. Balancei a cabeça. Como poderia explicar? Não, nem um pouco, é que... Mas escapei de tentar formular uma resposta em virtude do barulho que vinha do corredor. Estranhei os gritos. Ao longo de meu breve período no palácio, não me lembrava de nenhum som que chegasse perto de ser alto. Além disso, o ruído dos passos dos guardas, o abrir e fechar das enormes portas e o bater dos talheres nos pratos compunham uma espécie de música. Tratava-se do mais completo caos. A família real parece ter compreendido tudo antes de nós. Para o fundo da sala, senhoritas, gritou o rei Clarkson, correndo até uma janela. As garotas, confusas e obedientes, avançaram lentamente até a mesa principal. O rei descia uma persiana que não servia apenas para diminuir a luz. Era feita de metal e rangia ao fechar. Ao lado dele, Major baixava a outra, e ao lado dele, a amável e delicada rainha corria para baixar a seguinte. Foi então que uma onda de guardas invadiu a sala. Vi alguns deles se perfilarem ao lado de fora, um pouco antes das monstruosas portas serem fechadas, trancadas e reforçadas com barras. Eles invadiram a propriedade mais tarde, mas conseguimos conter o avanço. Seria bom que as senhoritas saíssem, mas estamos muito próximos da porta. Entendido, Maxon, o rei respondeu cortando a frase do militar. Não precisei de mais para entender. Havia rebeldes dentro dos muros do palácio. Eu imaginava que isso fosse acontecer. Tantas hóspedes no palácio, tantos preparativos. Claro que alguém ia se distrair
e relaxar a segurança. E mesmo que não fosse fácil entrar, era o momento perfeito para protestar. A verdade era que a seleção era um tanto perturbadora. Com certeza os rebeldes a odiavam, como odiavam tudo em Ilhéa. Entretanto, a opinião deles em si não era importante. O importante é que não seria calada facilmente. Eu me ergui tão depressa que minha cadeira tombou. Corri até a janela mais próxima para baixar a persiana de metal. Outras meninas que também tinham percebido a gravidade da ameaça fizeram o mesmo. Um instante foi suficiente para descer aquela coisa, mas encaixá-la no lugar certo era um pouco mais difícil. Eu tinha acabado de prender a trava do jeito correto, quando algo atingiu o palácio, fazendo com que eu me afastasse da janela aos gritos, até tropeçar em minha cadeira e cair. Meijo surgiu imediatamente. Você está ferida. Fiz um diagnóstico rápido de minha condição. Eu devia ter sofrido um arranhão no quadril e estava assustada, mas nada pior que isso. Não, estou bem. Para o fundo da sala, agora. Ele ordenou enquanto me ajudava a sair do chão. Depois correu pelo salão, despertando as garotas paralisadas de medo e as conduziu para o canto. Obedeci e disparei para o fundo da sala, rumo à aglomeração de meninas encolhidas. Algumas choravam, outras em choque olhavam para o vazio. Tini estava desmaiada. A figura mais tranquilizadora era o rei Clarkson, que falava atenciosamente com Garda no canto oposto, longe bastante para não ser ouvido por nós. Um de seus braços envolvia a rainha para protegê-la, e ela permanecia ereta e calma a seu lado. A quantos ataques teria sobrevivido? Recebíamos notícias de que eles ocorriam várias vezes ao ano. Aquilo inevitavelmente acabaria com os nervos de alguém. Suas chances de sobrevivência ficavam cada vez menores, assim como as de seu marido e de seu único filho. Os rebeldes com certeza chegariam em algum momento às circunstâncias perfeitas para obter o que queriam. E mesmo assim, ela permanecia ali, de queixo erguido e rosto sereno. Corri os olhos pelas outras garotas. Por acaso alguma delas tinha a força necessária para ser rainha? Tini ainda estava inconsciente nos braços de alguém. Celeste e Bariel conversavam. Celeste parecia à vontade, mas eu sabia que não estava. Ainda assim, comparada às outras, ela escondia muito bem suas emoções. Outras estavam quase histéricas, molhando os vestidos de lágrimas. Algumas ficaram catatônicas e se recusavam a aceitar a situação. Seus rostos não tinham expressão e elas apertavam as próprias mãos à espera do fim. Marley estava chorando, não a ponto de parecer acabada. Segurei seu braço e levantei. Enxugue os olhos e fique direito. Eu disse no ouvido dela. O quê? Ela gemeu. Confie em mim. Faça isso. Marley secou o rosto no vestido e ergueu-se. Ela tocava vários pontos do rosto, talvez para conferir se a maquiagem não estava borrada. Então se voltou para mim em busca de aprovação. Muito bem, desculpe ser mandona, mas confie em mim desta vez, por favor. Eu não gostava de dar ordens em meio a algo tão preocupante, mas ela precisava se parecer com a rainha Amberly. Com certeza, Mason procuraria isso em sua escolha, e Marley tinha que ganhar. Ela concordou com a cabeça. Não, você está certa, quer dizer, por enquanto estamos todos a salvo, eu não deveria ficar tão preocupada. Concordei, embora ela estivesse errada, não estávamos todos a salvo. Havia guardas ao pé das enormes portas e coisas pesadas eram atiradas contra as paredes e as janelas. A sala de jantar não tinha relógio. Eu não fazia ideia de quanto tempo o ataque já durava, o que me deixou ainda mais ansiosa. Como saberíamos se eles tinham conseguido entrar? Talvez quando começassem a arrombar as portas. Será que já tinham entrado e não sabíamos? Não pude suportar o peso da preocupação. Fixei o olhar em um vaso de flores ornamentais, cujo nome ignorava completamente, e roí uma das unhas feitas com perfeição pelas manicures do palácio. Fingi que aquelas flores eram a coisa mais importante do mundo.
entender que eu era uma idiota. Sim, as criadas. Olhei nos olhos, sim, as criadas. Olhei nos olhos dele, forçando-o a reconhecer que somente uma privilegiada minoria entre os que moravam no palácio tinham proteção de verdade. Eu estava a ponto de chorar, mas não queria que as lágrimas viessem. Acelerei a respiração para manter as emoções sob controle. Meixo me olhou nos olhos e pareceu entender que por apenas um degrau eu mesma não era uma criada. Não era esse o motivo da minha preocupação, mas era muito estranho que um sorteio fosse a principal diferença entre mim e uma pessoa como Annie. Elas devem estar escondidas. Também tenho de esperar o fim dos ataques. Os guardas avisam rapidamente todo mundo. Elas vão ficar bem. Costumávamos ter um sistema de alarme, mas na última invasão de rebeldes o destruíram completamente. Estamos tentando consertar, mas... Ele suspirou. Olhei para o chão na tentativa de aplacar todas aquelas preocupações na minha cabeça. América, chamou Meixo. Meixo clamou. América, Meixo clamou. Levantei os olhos. Elas estão bem. Os rebeldes agiram devagar. E todo mundo aqui sabe o que fazer em caso de emergência. Concordei. Permanecemos ali em silêncio por alguns minutos, até eu perceber que ele estava pronto para seguir adiante. Meixo, sussurrei. Ele se voltou para mim, um pouco surpreso de ser tratado com tanta familiaridade. Sobre a noite passada, eu quero explicar. Quando foram nos preparar para a viagem, um homem disse que eu jamais poderia rejeitar você. Não importava o que pedisse, em nenhuma hipótese. Ele ficou espantado. O quê? Pelo que ele me disse, parecia que você ia perder algumas coisas. E você mesma me contou que não conviveu com muitas mulheres depois de 18 anos. E você dispensou as câmeras. Fiquei com medo de que chegasse perto demais. Meixo balançou a cabeça na tentativa de processar toda aquela informação. Seu rosto, geralmente tranquilo, contorcia-se de ódio, humilhação e incredulidade. Disseram isso a todas? Ele perguntou, aparentemente abismado com a ideia. Não sei, não conheço muitas meninas que precisam desse tipo de aviso. Elas provavelmente esperam uma oportunidade para atacar. Comentei, apontando a cabeça para o resto da sala. O príncipe soltou uma risada sarcástica. Mas você não é como elas, até porque não teve receio de me acertar uma joelhada bem ali, certo? Eu acertei sua coxa. Por favor, o homem não precisa de tanto tempo para se recuperar de uma joelhada na coxa. Ele argumentou com a voz cheia de ceticismo. Deixei escapar uma risada. Felizmente, Meixo me acompanhou. Foi então que outro projétil atingiu a janela e interrompemos o riso ao mesmo tempo. Por alguns instantes eu esqueci onde estava. Precisava de um pouco mais desses momentos. Minha saúde mental exigia. E então, como é ter que lidar com uma sala cheia de mulheres em prantos? Perguntei. Sua expressão assumiu uma perplexidade cômica. Nada no mundo pode ser mais confuso. Ele conclui. Ele cochichou rapidamente. Não tenho a menor ideia de como fazê-las parar. Eis o homem que ia liderar nosso país. Alguém que era vencido por lágrimas. Era engraçado demais. Você pode tentar pôr a mão no ombro delas e dizer que vai ficar tudo bem. Quando choram, as mulheres nem sempre querem que você resolva o problema. Elas só querem ser consoladas. Sugeri. Sério? Sim, não pode ser tão simples. Ele disse com um misto de dúvida e interesse na voz. Eu disse nem sempre e não nunca, mas provavelmente funcionaria com várias garotas aqui. Ele torceu o nariz. Não tenho certeza. Duas delas já perguntaram se eu as deixaria ir embora quando isso chegasse ao fim. Pensei que não tínhamos permissão para fazer isso. Na verdade, eu não deveria estar surpresa. Se ele tinha autorizado minha permanência como amiga, não podia dar muita importância a detalhes técnicos. O que você vai fazer? Completei. O que posso fazer? Não vou manter
aqui contra a própria vontade. Talvez elas mudem de ideia, propus com alguma esperança. Talvez. Ele concordou e fez uma pausa. E você, já está suficientemente assustada para sair? O príncipe perguntou com um ar quase brincalhão. Para ser sincera, pensei que me mandaria embora depois do café. Admiti. Para ser sincero, também pensei. Um sorriso tranquilo nasceu no meu rosto e no dele. Nossa amizade, se é que podíamos chamar assim, era estranha e cheia de furos, mas pelo menos era honesta. Você não respondeu. Quer sair? Outro abalo na parede. A ideia era tentadora. Em casa, o pior ataque que tive que enfrentar tinha sido Jared tentando roubar minha comida. As garotas ali não se importavam comigo. As roupas me sufocavam. As pessoas queriam ferir meus sentimentos e toda aquela história me deixava desconfortável. Mas era bom para minha família e eu achava ótimo comer bem. Mason parecia de fato meio perdido e eu tinha prometido ajudá-lo. Quem sabe eu mesma não escolheria a próxima princesa. Olhei bem nos olhos dele. Enquanto você não me enxotar, vou ficando aqui. Ele sorriu. Bom, você precisa me passar mais dicas como essa da mão no ombro. Devolvi o sorriso. Sim, estava tudo dando errado, mas algo de bom sairia disso. América, você poderia me fazer um favor? Assenti. Para todos os efeitos, passamos muito tempo juntos na tarde ontem. Se alguma garota perguntar, você poderia explicar que eu jamais... Claro, e sinto muito mesmo pelo que aconteceu. Eu devia saber que se uma das garotas fosse desobedecer a uma ordem, seria você. Uma série de objetos pesados acertou a parede de uma vez, fazendo um punhado de garotas gritar. Quem são eles? O que querem? Perguntei. Quem os rebeldes? Confirmei com a cabeça. Depende de quem responde e de que grupo você fala, ele explicou. Quer dizer que há mais de um grupo. A informação fez toda a situação piorar. Se esse era o ataque de um grupo, o que poderiam fazer dois ou mais juntos? Pareceu-me extremamente injusto que não explicassem melhor o tema para nós. Até onde eu sei, até onde eu sabia, um rebelde era um rebelde, mas Mason fez parecer que havia uns piores que outros. Quantos grupos existem? Perguntei. Basicamente dois, os nortistas e os sulistas. Os nortistas atacam com muito mais frequência. Estão mais perto de nós. Vivem no chuvoso território de Lekeli, perto de Bellingham. Ninguém quer morar lá. Quase tudo são ruínas. Eles se estabeleceram ali como puderam, embora eu acho que vivem migrando. Essa é uma teoria minha que ninguém escuta. Mas é raro que consigam invadir a propriedade. Quando conseguem, os resultados são quase modestos. Acho que este ataque de agora é obra dos nortistas. Mason explicou em meio ao barulho. Porque o que os faz diferentes dos sulistas? Mason pareceu hesitar. Não tinha certeza se eu podia saber aquilo. Olhou para os lados para ver se alguém estava ouvindo. Eu também olhei e vi várias pessoas nos observando. Celeste, em especial, parecia soltar fogo pelos olhos. Não consegui sustentar meu olhar por muito tempo. Ainda assim, mesmo com toda aquela gente observando, ninguém estava suficientemente perto para ouvir. Mason tirou a mesma conclusão e se inclinou para cochichar a meu ouvido. Os ataques dos sulistas são muito mais letais. Estremeci. Letais. Ele confirmou. Eles vêm apenas uma ou duas vezes por ano, acho. Todos tentam evitar que eu saiba as estatísticas, mas não sou idiota. Quando eles vêm, pessoas morrem. O problema é que os dois grupos parecem iguais para nós, esfarrapados, constituídos na maior parte de homens esquios, mas fortes. Sem insígnias que possamos distinguir. Por isso, não sabemos quem está por trás do ataque antes do fim. Corri os olhos pela sala. Muita gente estaria em perigo se Mason estivesse errado e os rebeldes talvez fossem sulistas. Lembrei-me novamente das pobres criadas. Ainda não entendi o que eles querem. Mason deu de ombros e respondeu. Os sulistas querem nos derrubar. Não sei o motivo, mas imagino
qual é. Meixo hesitou novamente. Dessa vez talvez por receio de me assustar. Dessa vez talvez não por receio de me assustar, mas por receio de não ser levado a sério. Ele aproximou os lábios do meu ouvido mais uma vez e sussurrou. Acho que eles estão à procura de alguma coisa. De quê? Indaguei. Isso eu não sei, mas é a mesma coisa sempre que os nordistas são expulsos. Os guardas são derrotados, feridos ou amarrados, mas nunca assassinados. É como se os rebeldes não quisessem ser seguidos. No entanto, sequestram algumas pessoas de vez em quando, o que é preocupante. E os quartos, bem aqueles que eles conseguem entrar, ficam uma bagunça. Todas as gavetas arrancadas, prateleiras reviradas, tapetes jogados longe, muita quebradeira. Você não acreditaria se eu lhe dissesse o número de câmeras que tive de substituir ao longo dos anos. Câmeras? Sim, ele disse um pouco encabulado. Gosto de fotografia, mas, apesar de tudo isso, eles acabam não levando muita coisa consigo. Meu pai acha a minha ideia inútil, o que um bando de bárbaros analfabetos procuraria. Ainda assim, deve haver alguma coisa. Era uma teoria intrigante. Se eu não tivesse um centavo e soubesse como invadir um palácio, acho que pegaria todas as joias que encontrasse, qualquer coisa que pudesse vender. Aqueles rebeldes deviam ter em mente mais que uma mera afirmação política ou sua própria sobrevivência quando invadiam o palácio. Você acha tolice? Ele perguntou, tirando-me de minhas indagações. Não é tolice, é confuso, mas não tolice. Sorrimos juntos. Dei-me conta de que se Mason fosse apenas Mason Screeve e não Mason, o futuro rei de Leia, seria o tipo de pessoa que gostaria que eu morasse na casa ao lado, um vizinho com quem conversar. Ele limpou a garganta. Suponho que eu deveria ver como estão as outras garotas. Sim, imagino que muitas delas estão se perguntando por que está demorando tanto. E então, parceira, alguma sugestão de quem deve ser a próxima? Sorri e olhei para trás para conferir se minha candidata à princesa ainda aguentava firme. E ela aguentava. Está vendo aquela loira ali de rosa? É Marley, um doce. Ela é muito gentil e adora filmes. Vá. Micho deu uma risadinha e caminhou na direção dela. O tempo parecia demorar uma eternidade para passar, mas na verdade o ataque durou pouco mais de uma hora. Descobrimos depois que ele queria entrar do palácio em si, apenas na propriedade. Os guardas só dispararam contra os rebeldes quando eles se dirigiram à porta principal. Isso explicava os tijolos arrancados dos muros do castelo e a comida estragada atirados de outra janela. No fim, 2 homens chegaram perto demais da entrada principal. Os guardas atiraram e todos fugiram. Se a classificação de Mason estivesse certa, deveriam ter sido nordistas. Permanecemos escondidos por mais um tempo enquanto as mediações do palácio eram revistadas. Quando tudo voltou ao normal, enviaram-nos de volta para o quarto. Andei de braços dados com Marley. Apesar de ter aguentado firme na sala de jantar, a tensão gerada pelo ataque me deixara exausta. Era bom ter alguém com quem espairecer. Ele deixou você usar calças mesmo depois de perder? Ela perguntou. Eu tinha começado a falar sobre Mason logo que pude, porque estava ansiosa para saber detalhes da conversa entre os dois. Sim, ele foi muito generoso. Acho que o príncipe é charmoso e sabe ganhar. Sabe mesmo, e consegue ser até mais gracioso quando descobre a dura realidade do que ganhou. Como uma ajoelhada nas joias reais. Acrescentei mentalmente. O que você quer dizer? Nada. Eu não queria ter que explicar o que tinha acontecido. Sobre o que vocês conversaram hoje, continuei. Bem, ele me perguntou se eu queria vê-la esta semana. Ali, isso é ótimo. Quieta, exclamou, conferindo se as outras garotas já tinham subido as escadas. Estou tentando não alimentar esperanças. Ficamos em silêncio por um momento até que ele explodiu. Quem estou querendo enganar? Estou tão empolgada que mal posso parar em pé. Espero que ele não demore muito para me chamar. Se já a chamou, tenho certeza de que
desejava que esse mesmo ideal que ela tinha construído na cabeça correspondesse ao real, e também que ela fosse o tipo de mulher que ele procurava. Dei um tchauzinho quando chegamos à porta do quarto dela e segui para o meu. Os pensamentos sobre Marley Manson deixaram minha cabeça assim que abri a porta. Anne e Mary estavam agachadas ao lado de Lucy, extremamente abalada. Seu rosto estava vermelho e lágrimas rolaram por suas bochechas. Suas pequenas tremidas tinham se convertido em tremores violentos que sacudiam todo seu corpo. Acalme-se, Lucy. Está tudo bem, disse Anne em voz baixa enquanto acariciava os cabelos desgrenhados da amiga. Já passou, ninguém se feriu. Você está segura, querida? Murmurava Mary, segurando sua mão tensa. Fiquei chocada demais para falar. Aquela era a luta particular de Lucy. Não era para meus olhos. Comecei a sair do quarto, mas a criada me segurou antes de eu cruzar a porta. Perdão, senhorita, perdão, gaguejou. As outras duas observavam com rostos apreensivos. Não se preocupe, você está bem? Perguntei antes de fechar a porta para que ninguém mais pudesse vir. Não se preocupe. Lucy tentou recomeçar, mas não conseguia juntar as palavras. As lágrimas e os tremores tomavam conta de seu pequeno corpo. Ela ficará bem, senhorita, interveio Anne. Leva algumas horas, mas ela acaba se acalmando depois que tudo volta ao normal. Se continuar nesse estado, podemos levá-la para a hospitalar. Depois, baixou o tom de voz e acrescentou: só que Lucy não quer isso. Se eles julgam que não serve como criada, acabam escondendo você na lavanderia ou na cozinha. E Lucy gosta daqui. Será que Anne achava que estava sendo discreta? Estávamos todos ao redor de Lucy, que ouviu perfeitamente essas palavras. Por favor, senhorita, não. Ninguém vai denunciá-la, garantia ela. Depois dirigi-me a Anne e Mary. Me ajudem a deitar Lucy na cama. Pensávamos que seria fácil carregá-la em 3, mas Lucy se contorcia e escorregava de nossas mãos. Deu um pouco de trabalho, mas conseguimos. Com Lucy embaixo dos cobertores, o conforto tratou de fazer mais por ela do que nossas palavras conseguiriam. A tremedeira se tornou mais lenta e ela mantinha os olhos fixos no dossel da cama. Mary se sentou à beira da cama e começou a cantar baixinho, o que me fez lembrar muito do jeito que ninava May quando ela ficava doente. Puxei Anne de lado, longe dos ouvidos de Lucy, e perguntei: o que aconteceu? Alguém entrou? Se tinha sido esse o caso, gostaria ao menos de ser informada. Não, segurou Anne. Lucy sempre fica assim quando os rebeldes vêm. Só falar neles já faz com que chorem incontrolavelmente. Anne baixou a cabeça e olhou para seus sapatos pretos engraxados, tentando decidir se devia contar mais. Eu não queria me intrometer na vida de Lucy, mas queria entender. Ela respirou fundo e começou. Algumas de nós nasceram aqui. Mary nasceu no castelo e seus pais ainda moram aqui. Eu sou órfã. Fui acolhida porque o palácio precisava de mão de obra. Ela endireitou o vestido na tentativa de se desprender dessa parte de sua história que parecia incomodá-la. Lucy prosseguiu: fui vendida para o palácio. Vendida? Como assim? Não há escravos aqui. Oficialmente não, mas isso não quer dizer nada. A família de Lucy precisava de dinheiro para a cirurgia da mãe, então ela e o pai ofereceram seus serviços
Olhei para Lucy, pelo menos no meu caso, um de nós tinha tomado uma decisão. Já ela não teve escolha quando perdeu o homem que amava. O pai de Lucy trabalhava no estábulo. Não é forte nem rápido, mas tem uma dedicação incrível. E Lucy é uma criada. Sei que pode parecer tolice, mas é uma honra ser criada do palácio. Somos a linha de frente, consideradas suficientemente aptas, inteligentes e bonitas para serem vistas por qualquer visitante. Levamos nosso emprego muito a sério por um motivo. Se fizermos alguma besteira, acabamos na cozinha, onde as mãos ficam ocupadas o dia todo e as roupas são nos farrapos. Podemos ainda acabar cortando lenha ou recolhendo folhas de árvores no chão. Não é pouco ser criada. Eu me senti bem burra. Para mim, todos eram apenas 6, mas existiam ainda subdivisões e hierarquias que eu ignorava. Há 2 anos, o palácio foi atacado no meio da noite. Rebeldes tomaram os uniformes dos guardas e todos ficaram confusos. Tamanha foi a bagunça que ninguém sabia quem atacar ou defender. E as pessoas caíam em buracos cavados na linha de frente. Foi terrível. Tremi só de pensar. A falta de luz, a confusão, a imensidão do palácio, comparado ao ataque da manhã, parecia ser obra dos solistas. Um dos rebeldes capturou Lucy. Anne baixou os olhos por um minuto e pronunciou em voz baixíssima as seguintes palavras. Não sei se eles têm muitas mulheres à disposição, se é que a senhorita me entende. Não vi pessoalmente, mas Lucy contou que era um homem imundo. Disse que ele lambia o rosto dela. Anne retesou o corpo ao imaginar a cena. Meu estômago deu voltas, ameaçando devolver o café da manhã. Era uma das coisas mais revoltantes que eu conseguia pensar e compreendi então porque Lucy, apesar de sofrer tanto, desmontava com ataques como o daquele dia. O rebelde arrastou Lucy para algum lugar. Ela gritava o mais alto que podia, mas era difícil ouvir em meio àquela agitação. Um guarda que estava no corredor escutou os gritos, mirou e acertou uma bala bem na cabeça do homem. O rebelde caiu por cima de Lucy e ela ficou presa embaixo dele. O corpo dela ficou coberto de sangue. Levei a mão à boca. Não podia imaginar a pequena e delicada Lucy passando por tudo aquilo. Não era de estranhar que tivesse reagido daquela forma. Os machucados foram tratados, mas ninguém cuidou de sua mente. Hoje ela é uma pilha de nervos, mas faz o possível para esconder. Não apenas para o seu bem, mas também pelo bem de seu pai. Ele tem orgulho de saber que a filha é boa o suficiente para ser criada. Tentamos manter Lucy calma, mas sempre que os rebeldes chegam, ela pensa que vai ser pior. E dessa vez